Bom, vamos agora falar sobre a segunda lei de Newton, né, que é conhecido particularmente como PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica, né? Aqui eu vou falar um pouquinho rápido, porque na forma original, essa equação aqui, ela é derivada, ela vem, né, da quantidade de movimento, que é uma aula bem futura ainda, tá? Então, resumidamente, eu vou falar o seguinte: o que a segunda lei de Newton nos diz é que toda vez que eu aplicar uma força numa determinada massa, né, haverá uma aceleração, né? Se eu pensar um pouquinho mais sobre isso, né, a força é uma grandeza vetorial. Muitas vezes eu não coloco a setinha para não atrapalhar vocês, né? E a aceleração também é uma grandeza vetorial. A massa é escalar, vocês lembram disso, né? Então, se eu pensar apenas em termos de lógica, né, o que essa igualdade lógica está nos dizendo é o seguinte: a força vai ter uma direção e sentido e a aceleração vai ter a mesma direção e sentido. Por quê? Porque a massa não tem direção e sentido, ela é um escalar. Tá? Para isso aqui permanecer uma igualdade lógica, né, significa que se eu tiver uma força resultante horizontal para a direita, por exemplo, a aceleração será obrigatoriamente horizontal para a direita também, tá? E assim por diante. Claro que algumas consequências lógicas da matemática, né, são visíveis. Se você isolar, por exemplo, a aceleração, né, você vai perceber o seguinte: para uma mesma força aplicada para vários objetos de massas diferentes, né, quanto maior for a massa do objeto, menor será a aceleração obtida. O que é meio lógico também, né? Se você tem uma força fixa, faz de conta, né? Se você aplicar essa força no elefante, tem uma massa muito grande, você mal vai conseguir tirar ele do lugar. Por outro lado, se você aplicar a mesma força em cima do objeto mais leve, né? Por exemplo, uma caixa de 5 quilos, se você aplicar essa mesma força, você vai obter uma aceleração muito maior, tá? Você vai conseguir tirar essa caixa do lugar com facilidade, né? Então, essas consequências que a gente obtém da análise da formulinha da segunda lei, né, elas vão continuar valendo. Isso aqui só vai ficar mais complicado quando a gente entrar na aula de quantidade de movimento. Então, até lá vocês aguardem, ok? Para conseguir aglutinar essas três leis, né, de uma forma relativamente simples, né, o que eu faço com vocês é, de certa forma, uma lavagem cerebral, né? A gente vai automatizar alguns mecanismos de cálculo, né, em cima dos exercícios de bloquinhos, que, como eu mencionei, já não são tão frequentes em vestibular, mas continuam presentes no currículo de todas as escolas, né? Eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou separar por casos. Primeiro eu vou trabalhar todos os casos na vertical, depois eu vou trabalhar os casos na horizontal, e aí, finalmente eu vou trabalhar aqueles casos em que o movimento ocorre numa direção inclinada, tá bom? Sempre lembrando, né, a princípio nós vamos trabalhar sem atrito. Aí depois da aula de atrito, eu vou refazer os exercícios, né, com atrito aí, tá bom? Bom, do caso mais simples para o mais complicado, né, nós vamos começar com dois bloquinhos encostados um no outro, lembrando sempre, sem atrito com a superfície, nem entre eles, né? A massa do bloco A é 2 kg, a massa do bloco B, 3 kg. Eu vou aplicar uma força motriz no objeto A da esquerda para a direita aqui, horizontal e de valor 20 newtons. Tá? Eu queria que vocês aprendessem a calcular a aceleração do sistema e as outras forças que podem ter aí no meio. Tá bom? Como é que eu vou fazer? Você vai sempre seguir três passos aí. Primeiro e mais importante do que tudo, né, desenhar todas as forças que agem nos blocos. Lembrar que se eu for desenhar todas mesmo, né, eu nunca acabo o exercício. Vamos nos concentrar nos bloquinhos aí, tá bom? Então, primeira coisa é isso aí. Você vai, como eu estou sempre na Terra, né, colocar o peso no centro de massa do objeto. Seria o certo, mas como a figura muitas vezes fica bagunçada, né? De vez em quando eu desloco um pouquinho o peso de lado, tá? Não leva a mal não. Então, peso de A seria 20, né? Multiplica a massa pela gravidade, tudo newtons. Peso de B seria 30, que a massa é 3. Massa vezes gravidade, 30 newtons. Aí, como consequência, vocês lembram, né? Vou desenhar as forças normais. Não havendo nenhuma força extra na vertical, né, a normal vai ser numericamente igual ao peso. Então você vai ter uma normal em A de valor 20 newtons e uma normal em B de valor 30 newtons. Tá bom? Fora isso aqui, o que vai acontecer?
Aí você pensa pela lógica, né? Se uma força horizontal vier da esquerda para a direita e empurrar o bloquinho A para a direita, como ele está grudado no B, o que o A vai fazer sobre o B? O A vai empurrar o bloquinho B para a direita com uma força que eu não sei o valor. Vou chamar de X. Tá? Lembrar sempre, o certo seria desenhar aqui, né? Bem aqui no centro de massa. Só que eu muitas vezes evito isso para não bagunçar a figurinha de vocês. Tá? Isso aqui seria a ação, né? E aí, para você obter a reação, você inverte a frase. Sempre pensa mentalmente isso. A empurrou B para a direita. Então, B empurra A para a esquerda. A força vai sempre ser desenhada no objeto, né, sobre o qual ela é aplicada. Então, B empurrou o A para a esquerda, por isso que eu desenho a força no A. Tá? Só você lembrar que ação e reação são sempre iguais. Então, se eu chamei essa força de X, vou chamar essa força de X também. Tá bom? Uma vez que eu tenha desenhado todas as forças, sempre lembrar, isso é o mais importante de tudo, né? Aí eu vou simplesmente fazer a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí cada livro segue um método diferente. O mais tradicional seria você equacionar o A separadamente, equacionar o B separadamente e depois fazer uma espécie de sisteminha. Tá? Só que eu não gosto muito desse método, né? Porque na prática é mais fácil você pensar assim. Eu vou olhar os blocos que me interessam. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar todo mundo junto. Qual a vantagem disso? Quando eu olho todo mundo junto, você não pode esquecer que ação e reação não se cancelam. Mas se eu olhar os dois ao mesmo tempo, né, a vantagem qual seria? É que aí sim eu poderia cancelar matematicamente esse x com esse. Por quê? Eu não sei o valor dele, né? Mas se aqui for mais 4, por exemplo, aqui vai ser menos 4, que ele é horizontal para a esquerda. Tá? Então isso aqui é um truque que a gente faz para sumir com essas forças que inicialmente eu não sei o valor. Tá? Da mesma maneira, esse 30 cancela esse 20 cancela esse. Quer dizer, depois de toda essa bagunça, se eu olhar os dois blocos em conjunto, né, a força que vai sobrar é a força motriz inicial de 20 newtons. Então eu coloco 20 na força resultante. Tá? Sempre é importante você escrever aqui do lado esquerdo quem você está escolhendo olhar, né? Por quê? Porque aí na hora você vai lembrar que massa você vai usar. Se eu olhei para todo mundo junto, eu vou usar a massa dos dois juntos, que seria 2 kg mais 3 kg, 5 kg. Desaceleração. Passou 5. Dividindo, né? Aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. E aí não custa lembrar também que essa aceleração é do conjunto, quer dizer, tanto o bloco A quanto o B tem a mesma aceleração, de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. O que eu faço na sequência? Agora é o que vocês têm mais dificuldade. Né? Eu vou aplicar a mesma equação. Lembra que a equação mesmo só tem essa aqui, só a segunda lei de Newton. Então é um assunto relativamente fácil por esse lado. Né? Só que agora eu vou aplicar essa equação escolhendo um dos bloquinhos apenas. Né? E o critério é o seguinte, já que tanto faz qual dos dois eu posso escolher, eu vou escolher aquele que tiver menos setinhas, menos vetores de força aí. Então vamos contar comigo aqui. O bloco B tem uma setinha de força azul, uma amarela e uma rosa que eu desenhei erradamente, lembra, né? Fora da figura. Então ela tem 3 forças agindo sobre esse bloquinho B. Tá bom? Ao passo que o bloco A tem uma azul, uma amarela, uma rosa, mais a vermelha. Né? Então o bloco A tem 4 forças agindo sobre ele. Então seria o mais difícil de ser feito, portanto eu vou escolher o bloco B para fazer. Só tome aquele cuidado, né? Quando você escolher um bloquinho, você ignora o outro. Você faz de conta que o outro não existe. Então o bloco A não está aqui. Se ele não está aqui, como é que eu vou pensar? O 30 cancela o 30 no bloquinho B. Tá? Então no bloquinho B, a única força que sobra, né, seria o X. Portanto, ela é a força resultante. Eu vou trocar o valor da força resultante por X. Isso igual. Agora, a massa de quem que eu coloco? Olha como é importante você escrever quem que você está olhando aqui. Né? Se eu olhar só para o bloco B, a massa que eu vou colocar é apenas de B. Seria 3 quilos aí. E a aceleração eu descobri anteriormente, que vale 4, né? Então x seria 12 newtons aí.
tá bom? Muitos de vocês devem estar estranhando, né? Porque o normal em livros é, desde o começo, eles darem o nome das forças. Eu gosto de colocar x, y e z, por quê? Porque você vai perceber que não importa qual o nome da força, o modo de se calcular é sempre o mesmo, tá? É claro que em cada caso eu vou falar no final o nome da força. Quando dois objetos estão encostados, né, um no outro, a força que vier disso aqui, no caso seria o x, né, recebe o nome de força de contato, né? Então, como é que eles perguntariam essa força x no vestibular? Eles pediriam para você calcular a força de contato entre A e B, né, ou de A sobre B, ou de B sobre A, tanto faz por quê? Porque não importa o bloco do qual eu obtenho o x, né, o x vai ser sempre igual pela terceira lei de Newton. Ação e reação são sempre iguais em módulo, tá ok?